Estamos começando o nosso terceiro encontro do nosso curso sobre o problema dos universais, a introdução ao problema dos universais de uma perspectiva mais contemporânea e problemática, e hoje nós vamos ver um texto importante de 1912, do Bertrand Russell, que é The World of Universals. Na verdade, é um capítulo, não lembro qual é o número do capítulo, do livro The Problems of Philosophy, ou Problems of Philosophy, algo assim, que tem tradução para o português, se eu não me engano, pelas edições 70. Então, é um livro muito interessante para quem quer aprender sobre a filosofia, não tanto de um ponto de vista histórico, mas de um ponto de vista problemático. Na aula passada, nós vimos que existe um problema, que é chamado de o problema dos universais, que é a história de um debate em filosofia que contrapõe teses sobre essas coisas que nós chamamos universais, e o problema pode ser muito basicamente apresentado da seguinte forma: existe um fenômeno que é a concordância de atributos dos objetos concretos particulares. Então, você tem uma infinidade de coisas que são amarelas, uma infinidade de coisas que são os seres humanos, uma infinidade de coisas que são elefantes. E essa concordância de atributos parece não ser algo meramente arbitrário, ou seja, essas coisas não concordam em atributos simplesmente porque nós atribuímos arbitrariamente certas características a elas, mas parece que objetivamente essas coisas concordam em atributo. Então, um elefante tem muitos atributos em comum com outro elefante. A maioria dos atributos de um elefante serão atributos também de outro elefante. E E isso gera uma discussão para saber como explicar essa concordância de atributo, e essa discussão é o que nós chamamos de o problema dos universais. Então, a primeira perspectiva é uma perspectiva propriamente realista, que diz que essas coisas concordam em atributo, porque existe algo com base no que, ou fundamentado no que, ou que é partilhado ou exemplificado pelos objetos concretos particulares, mas que não é, esse algo não é ele próprio um objeto concreto particular, mas é algo que não é limitado por algumas características definidoras do objeto concreto particular, que é a existência delimitada no espaço e tempo. Então, há muitas coisas amarelas no mundo. O amarelo que está em uma delas é o mesmo amarelo que está em outra, e o amarelo que está presente em uma coisa agora é o mesmo amarelo que está presente em uma coisa, estava presente em uma coisa há 3.000 anos. Então você tem entidades que, ao que parece, se repetem, não? E uma coisa amarela é tão amarela quanto outra coisa amarela. Um elefante é tão elefante quanto um outro elefante. E o realista explica isso dividindo o mundo em dois tipos de entes. Entes que são concretos e particulares, que são essas coisas ordinárias que mobiliam o mundo da sensibilidade, e entes universais, não limitados ao espaço e tempo, e que são repetíveis, né? Eles aparecem em vários particulares e em vários momentos, né, diferentes, e não estão limitados por por essas limitações que limitam, por essas características que limitam os particulares e que definem os particulares. Esse texto, The World of Universals, é de 1912 e é um texto importante porque é um dos fundadores do realismo contemporâneo, da posição que defende que os universais, que são esses entes que
explicam a concordância de atributos, não são coisas meramente mentais, abstrações mentais, mas são um dos tipos de entidades que povoam, mobiliam o universo. E mobília de um jeito diferente dos particulares. Então, uma ontologia realista é uma ontologia formada por particulares, subentendendo concretos, etc., e universais. Basicamente, o objetivo desse capítulo do Bertrand Russell é responder duas questões sobre os universais, né? Primeiro, a primeira questão é qual, né, esses entes que são os universais, qual a natureza desses entes? Que natureza eles têm? Qual a natureza dos universais? E, por outro lado, que objetos no mundo têm esse tipo de ser? Ou seja, que objetos são universais? Então, essas são as duas questões que ele pretende responder. E ele começa o artigo dizendo justamente que ele desposa daquilo que nós podemos chamar de esquema platônico, da, o esquema realista metafísico platônico. E o que é esse esquema platônico? O esquema platônico é basicamente o esquema realista. Então, todo realista metafísico, realista naquilo que diz respeito aos universais, ou seja, aqueles que afirmam a existência dos universais, todo realista metafísico desposa alguma variante do esquema platônico. Então, como ele expõe esse esquema platônico? Então, a base da teoria de Platão, para o Bertrand Russell, é uma base lógica que tem algumas implicações, por certas outras razões, que acabam sendo, né, consequências de mistificações dessa teoria. Mas pensem no seguinte problema. Pensem no problema do Eutífron. Eutífron diz a Platão, diz a Sócrates, perdão, que ele sabe que ele está praticando um ato que a maioria considera injusto, mas ele sabe que o seu próprio ato não é injusto, mas que é justo. E Sócrates, então, que é aqui talvez porta-voz de Platão, pergunta a ele: bom, para você saber o que é, né, um ato justo, você precisa saber o que é a justiça. E qualquer coisa que seja justiça, né, ou o justo em si mesmo, precisa responder a certas exigências. Por exemplo, se você chama vários atos ah, particulares de atos justos, esses atos, para serem ditos justos, eles precisam partilhar de uma mesma natureza. Eles precisam ser justos, então, no mesmo sentido, em termos linguísticos, né, em termos epistemológicos. Em termos metafísicos, eles precisam partilhar de uma mesma natureza. E essa natureza, ela pode ser encontrada tão somente nas coisas que são justas. Então, para você aplicar a palavra justiça, você tem ah, uma série de exigências que são linguísticas, etc. Mas aqui ele não está falando das exigências da aplicação da palavra, mas ele está falando da natureza desses objetos particulares. Então, inclusive ações particulares, que são eventos. Ó.
Então, se uma ação é justa, a ação um é justa, a ação 2 é justa, a ação 3 é justa, elas devem ter um traço, elas devem ter uma característica, elas devem ter uma natureza que idêntica quanto a esse aspecto. Hum? Então, se a natureza, né, a natureza das coisas justas não pode ser idêntica às coisas justas particulares. A justiça não pode ser idêntica aos seus particulares, porque a justiça está tão presente num particular quanto no outro particular que seja justo. E um particular não pode estar presente em outros particulares da mesma forma, um particular concreto. Então, eles têm campos de ser, se vocês quiserem dizer assim, distintos. Os nossos sentidos, para Platão e também para Bertrand Russell, os nossos sentidos, ou seja, a maneira com que nós acessamos o mundo através da percepção sensível, os nossos sentidos só podem captar os objetos particulares, né? Então, o que habita o mundo dos sentidos é o objeto particular. O objeto particular tem certas propriedades, uma delas, dependendo do objeto, é a justiça. A justiça se predica, aliás, é um atributo de outros particulares ao longo do tempo e espacialmente descontínuos, ou seja, há um ato justo aqui, há um ato justo lá, há um ato justo agora, há um ato justo, houve um ato justo há 3.000 anos, e ela está igualmente presente. Então, ela não está limitada pelo espaço e pelo tempo. E ela não muda. Ou seja, o que é a justiça em um momento um é justiça em um momento dois. A natureza dos atos justos não muda, né? E isso implica na imutabilidade da ideia. E implica que a ideia é, então, indestrutível, incorruptível. A ideia, a forma, né? Essa natureza que é a justiça, ela é sempre a mesma, eternamente a mesma. Ela é imutável, ela é indestrutível. E ela não pode ser percebida pelos sentidos. Ela não pode ser percebida pelos sentidos, mas ela pode ser pensada a partir da sensação que você tem, a partir de um processo de abstração. Mas é importante que vocês não confundam que você que é a mesma coisa você acessar uma verdade por um processo de abstração ou acessar um objeto pelo processo de abstração e dizer que o objeto ele próprio é fruto de um processo de abstração. Então é muito diferente você dizer que você compreende que todos os elefantes têm uma natureza comum, que é a elefantidade, e dizer que a elefantidade é fruto da abstração que você faz. Então, são duas coisas completamente diferentes. E uma coisa importante de notar no esquema platônico é que quando Platão fala de ideia ou de forma, ele vai usar. São duas palavras que têm o mesmo sentido em Platão. Eu não vou colocar o grego aqui, mas tem a ideia e a forma. Elas são equivalentes, mas não se trata de um item mental. Quando nós pensamos em ideia, ah, em português e nas línguas modernas, nós estamos pensando em um item que é intramental, né? É algo que está na sua cabeça. A ideia ou a forma para Platão é nada mais, nada menos do que aquilo que nós estamos chamando de universal. E que Platão acha que tem existência objetiva, né? Que é real e é que, aliás, no esquema, não no esquema, mas em algumas consequências que Platão tira disso, é mais real que o objeto particular. Porque enquanto o objeto particular é
mutável, é, ele não é eterno, ele pode ser destruído, ele pode ser corrompido, ele nasce, ele morre, ele passa a existir, ele deixa de existir. A ideia não sofre nenhuma dessas coisas, então ela é uma realidade mais real. Ou seja, existe uma ontologia de uma gradação de ser aqui. Uma coisa é mais ser do que outra, pelo fato de ser abstrato, abstraído desse mundo, da mudança e da corrupção. Esse esquema geral é endossado por Bertrand Russell. Ele acha que esse esquema é lógico e é muito poderoso para nós interpretarmos o fenômeno da concordância de atributo. Só que ele substitui essas duas palavras, que são ideia e forma, por universais. Então, a partir de agora, nós estamos falando de universais, que não são nada mais nada menos do que o que Platão chamava de formas ou ideias. Então, o mundo dos particulares é acessível pelos sentidos, particulares aqui sempre particulares concretos, né? E o mundo dos universais não é acessado pelos sentidos. E agora, um fato epistemológico. Nenhuma sentença na língua, nenhuma sentença no pensamento, ou seja, nós não podemos formular nada sobre o mundo sem fazer recurso ao universal. Você sempre tem um universal envolvido em qualquer tipo de conhecimento, para falar em termos epistemológicos, ou em qualquer tipo de sentença que você formule, para falar em termos linguísticos, sobre o mundo. O nosso conhecimento e o nosso discurso sobre o mundo necessariamente envolve universais. E uma vez que verdade e falsidade é, são características, seja de de um pensamento, seja de uma sentença na linguagem, ou seja, verdade e falsidade são atributos de proposições, o próprio conceito de verdade ou de falsidade envolve universais. Ou melhor, o conceito não, mas verdade, toda e qualquer coisa que seja verdadeira, necessariamente, toda proposição verdadeira, necessariamente envolverá pelo menos um universal. Pelo menos um universal. Sem recurso aos universais, tampouco teremos conhecimento sobre o mundo, porque o conhecimento é um dos requisitos para você ter conhecimento é você estar de posse de uma proposição que é verdadeira. Há outros requisitos para o conhecimento, mas a gente não precisa falar disso agora. Então, uma vez que o conhecimento envolve verdade, e a verdade envolve aqui correspondência com o mundo, toda e qualquer proposição envolve universal, então toda e qualquer verdade, né, toda e qualquer proposição verdadeira envolverá universais. E aí que Bertrand Russell detecta um problema. Porque quando nós pensamos em universais, normalmente nós pensamos em coisas como substantivos comuns e adjetivos. Substantivos comuns é aquilo que eu pensei como a elefantidade, mas a gente pode pensar em termos de beleza, né? Beleza. Então, a beleza é um substantivo comum e é instanciado em vários.
concretos particulares. Um gato é belo, um ser humano é belo, uma mulher é bela, uma cadeira é bela, etc, etc. Então você tem beleza aqui como um item repetido no mundo. Ou adjetivos, que é simplesmente belo, né? Então, basicamente o que você teria aqui, a beleza é a forma substantiva do adjetivo belo. Como nós já vimos nas aulas passadas, é muito difícil você discutir sobre essas coisas e sobre essas coisas serem ou não universais. E Bertrand Russell admite que é muito difícil, quiçá impossível, bater o martelo sobre se esses itens, como beleza e belo, podem ser ditos universais, né? Que a controvérsia sobre se há universais desse tipo é uma controvérsia difícil de dirimir. Mas ele acredita que a intenção dele é provar que existem universais, né, e dizer que tipo de entidades esses universais são. Mas ele acredita que existe um tipo de entidade, um tipo de ente, que que não são nem substantivos comuns, nem adjetivos, mas são as relações. E quando a gente fala de relações, nós podemos ter certeza de que universais existem. E ele acha que quando uma falha dos filósofos, de vários filósofos, foi não reconhecer que existe algo como relações e que relações são universais. Então, ele desloca a discussão para esses itens aqui, que são as relações. Então, ele não está mais falando de coisas como beleza e belo, mas ele está falando de coisas como Edimburgo está a norte de Londres, não é? Porto Alegre está ao sul de São Paulo, João é irmão de Pedro, Pedro é o pai de Maria. Ele está pensando nesse tipo de coisas. E quando você vai para esse tipo de coisas, você necessariamente terá universais. Necessariamente terá universais. E ele acredita que filósofos como Leibniz e Spinoza propuseram as teorias que eles propuseram justamente porque eles não conseguem entender relações como coisas universais. Você, se você não consegue entender, se você não consegue ver, né, relações como uma característica do mundo, como um ente do mundo, você está fadado a uma de duas posições. A primeira posição é você é obrigado a imaginar que só existe uma coisa, que tem características, mas não se relaciona com nenhuma outra coisa. Então, nesse aspecto, nós temos os defensores de uma espécie de monismo, como é o caso de Spinoza. Para Spinoza, tudo é uma coisa só, não é? E os seus atributos, e as suas qualidades. Então, todos nós participamos de uma mesma coisa, né? Por isso, monismo, e essa coisa tem uma série de atributos que geram aquilo que nós percebemos como os particulares sensíveis individuais, mas que, na verdade, são nada mais, nada menos do que atributos dessa coisa que é una. E não é à toa que Spinoza será um defensor de uma espécie de panteísmo, justamente porque se Deus existe, Deus está no mundo, ele também é tudo, porque afinal de contas você não pode postular uma pluralidade de coisas, que senão você não consegue uma unidade. E o outro erro seria um erro de Leibniz,
que, ao não perceber as relações como um dos itens que povoam o mundo, ele vai na direção contrária à de Spinoza, mas motivado pelo mesmo tipo de erro, que seria: agora você tem coisas que não se relacionam. Você tem uma pluralidade de mônadas. Essas mônadas poderão ter suas qualidades, etc, etc, mas elas não interagem entre si. A teoria é mais complexa do que isso, mas eu estou retomando o argumento do, do próprio Russell, falando apenas da vertente que é a vertente dos racionalistas. Agora, no caso dos empiristas, Hume, né, você teria uma negação da existência dos universais, porque eles não concebem a possibilidade de existirem ideias abstratas. Como eles pensam nessas coisas, né, como abstrações, eles, pelo lado contrário, né, em relação aos racionalistas, eles acabam negando que as coisas em si mesmas, né, tenham coisas como qualidades, porque para você falar em qualidades, você faz, né, você postula essa repetição que os universais têm e, né, eles não estão abertos a fazer esse tipo de operação. Entretanto, os empiristas aqui não são tão importantes para nós, porque Russell está interessado, sobretudo, nas relações. Nas relações, para provar a existência dos universais. Então, uma pergunta importante que ele faz, e que já foi feita aqui em outro momento, é se os universais podem ser itens meramente mentais, como é proposto por vários filósofos. Então, universais são itens mentais? Ele acredita que é complicado nós falarmos de substantivos comuns e de adjetivos de maneira peremptória, dizendo que não, que eles não são itens mentais. Mas a ênfase que ele dá às relações nesse pequeno capítulo é justamente porque nós podemos provar, segundo ele, ou é necessário admitir que relações não são meramente mentais. O que quer dizer não ser meramente mentais? Pensemos num ser qualquer, num ente qualquer. Quando você diz que um ente é meramente mental, você diz que o ser, né, o fato dessa coisa ser alguma coisa, depende de ela ser pensada ou de ela ser apreendida pela mente. Então, quando ele pergunta, que é uma das perguntas iniciais, que tipo de ser os universais têm, ele está se perguntando se esse ser é um ser que independe de você pensar nesse item universal, ou ele é dependente de você pensar nesse item universal. E ele acha que as relações, nós podemos admitir que elas independem do pensamento. O fato de Edimburgo estar a norte de Londres é independente e anterior ao fato de que qualquer pessoa pense que Edimburgo está ao norte de Londres, né? É independente, essa proposição, Edimburgo está a norte de Londres, São Paulo está a norte de Porto Alegre, ou um ponto A está a norte do ponto B, parece claro que essas coisas são independentes de serem apreendidas pela mente, pois essa relação está ao norte de, no caso de Edimburgo está a norte de Londres,
tem a ver apenas com Edimburgo e Londres. Não tem a ver com eu pensar sobre Edimburgo e Londres. Então, a verdade dessa proposição não é causada por pensarmos nessa proposição. Apenas aprendemos um fato que estava lá antes de que soubéssemos deles. Então, a posição relativa dessas coisas, Edimburgo e Londres, São Paulo e Porto Alegre, seja lá o que for, Nova York e Cuba, sei lá, é independente de pensarmos nessa relação. Então, a relação dessas coisas é independente do pensamento. A verdade disso, dessa proposição, independe de nós pensarmos na proposição. A parte da Terra em que cada um dos pontos está é independente de haver um ser humano que saiba sobre norte ou sul, ou sobre a existência de qualquer, ou independente da existência de qualquer mente. De qualquer mente. Há filósofos que vão negar isso, que são os filósofos idealistas, que todo o nosso mundo é produzido dentro da nossa mente, mas não estamos falando deles agora. Então, quando falamos de Edimburgo está a norte de Londres, nada de mental é pressuposto nessa relação. A relação norte de, né, X está a norte de Y, é universal e é parte constituinte do fato e não envolve nada de mental. Pertence ao mundo independente do pensamento que apreende isso. O pensamento apreende o fato, mas não cria o fato. Agora, é óbvio que o grande problema, um dos grandes problemas é você está dizendo que norte D, essa relação norte D, é algo que existe no mundo, tá? Algo que é um constituinte do mundo, faz parte da mobília cósmica. Mas onde isso existe? Essa relação existe. Bom, a resposta do Bertrand Russell é uma resposta que nós já vimos. Não existe em lugar nenhum. Porque essa relação é uma relação que nós vemos entre Edimburgo está a norte de Londres, então nós temos Edimburgo e Londres, você tem essa relação, norte de. Temos São Paulo, Porto Alegre, temos a mesma relação. Edimburgo, Londres, São Paulo e Porto Alegre são pontos geográficos específicos, né? Eles têm uma existência temporal. Então, aliás, uma existência espacial e temporal, mas o que importa aqui é a existência espacial. E só que a relação entre eles é exatamente a mesma. Edimburgo está a norte de Londres, tal como São Paulo está a norte de Porto Alegre. E a relação estar a norte de não depende de que a relação em si mesma esteja em um ponto geográfico específico, mas ela pode se repetir indefinidamente, ah, entre muitos, muitos e muitos a cada dois pontos geográficos. Então, é uma daquelas coisas que a gente chama de atributos que são poliádicos, ou seja, você precisa, pelo menos, né, de dois elementos aqui para fazer isso, e a relação norte-D não existe em lugar nenhum. Norte-D é neutra em relação a Edimburgo e em relação a Londres, porque ela pode estar tanto entre Edimburgo e Londres, quanto São Paulo e Porto Alegre, ao mesmo tempo, exatamente do mesmo jeito, da mesma forma. Não existe diferença na relação aqui. Então ela se repete, né?
E tampouco podemos dizer que essa relação existe no tempo, ao norte de. Hum? Então, tudo que a gente pode aprender pelos sentidos, e mesmo os nossos atos de pensamento, ou seja, aquilo que pode ser aprendido pela introspecção, existe num lugar determinado. O meu pensamento está aqui comigo, não está em outro lugar, ele está ocorrendo aqui. E num tempo determinado, particular. Hum? Portanto, essa relação ao norte de, e tantas outras relações, é radicalmente diferente dessas coisas que têm uma localidade, uma localização no espaço e tempo. Mas ainda assim, defende o Bertrand Russell, essas relações, esses universais, são algumas coisas. E que elas têm um tipo muito particular de ser que faz com que as pessoas achem que elas são meramente mentais. Porque a gente pode pensar nos universais e não apontar para eles no mundo, né? Entretanto, um ato de pensamento é um ato particular que existe em qualquer momento. Então, quando a gente pensa na brancura, a gente pode dizer, em certo sentido, que a brancura está na nossa cabeça. Mas, se a gente for pensar no sentido estrito, uma vez que o ato de pensamento é um ato particular que está na cabeça de alguém e outra pessoa tem um ato de pensamento particular que está na cabeça dele, ou mesmo eu que tenho um ato de pensamento agora e daqui a pouco tenho outro ato de pensamento e eu estou pensando na brancura, se eu identifico brancura com um ato de pensamento e cada ato de pensamento é particular, eu não posso dizer que a brancura que está na minha cabeça é a brancura que está na cabeça de qualquer pessoa, ou que a brancura que está na minha cabeça agora é a mesma brancura que estará na minha cabeça daqui a pouco, que é uma conclusão bastante bizarra. Uhum. Mas isso se dá por causa de uma confusão que eu já mencionei antes, que é uma confusão entre o objeto de pensamento e o ato de pensamento, que é uma confusão gerada justamente pela palavra ideia. Quando a gente pensa na palavra ideia, normalmente nós pensamos num ato de pensamento e não no objeto do pensamento. E essa é a causa da grande ambiguidade. Ou seja, a brancura, eu penso na brancura e o meu ato de pensamento é um ato particular que está em um determinado momento do tempo, em um determinado lugar do espaço, né? Se eu identifico brancura com o ato de pensamento, uma vez que o ato de pensamento é particular, eu estou justamente privando a brancura de prover essa concordância de atributo, né? Então, a própria universalidade da brancura e a brancura presente em todos os objetos particulares, ela deixa de ser aquilo que nós pensamos, inclusive, que ela seja. Então, a brancura é um objeto de pensamento e não propriamente o ato de pensamento, né? Porque se a brancura não for objeto de pensamento, mas o próprio ato, não é possível que dois homens possam pensar sobre a brancura, bem como o mesmo homem pensar sobre a brancura em dois momentos diferentes. Ele não vai estar pensando sobre a mesma ideia. O objeto é diferente do processo de pensamento. Aquilo em que nós pensamos é diferente do que o processo pelo qual nós pensamos nessa coisa. Então ele chega a essa conclusão de que os universais não são pensamentos, mas podem ser objetos de pensamento. Ele propõe assim, ó, se vocês quiserem para mobiliar o universo de certa forma, nós temos dois tipos de entidades. Uma dessas entidades está no campo da existência,
no espaço e no tempo, e outra está no campo da subsistência, que é aquilo que não está no espaço e tempo, que é o campo do ser, se vocês quiserem. Esse ser dignificado de que Platão falava e que é a herança da discussão metafísica até os dias de hoje. Os universais têm subsistência, os universais têm um ser que não está submetido ao devir, né? Mas faz parte do mundo do ser. Então, de um lado, temos o mundo do ser dignificado, esse, né, que é imutável, que é exato, que não pode é, ser gerado nem ser corrompido, né? E o mundo do existir, que é feito pelos objetos concretos particulares, que estão submetidos a toda mudança, geração, opção, etc, etc. E ambos os campos são reais. E um é tão importante quanto o outro para aquele que está fazendo metafísica. Então, por hoje, do artigo do Bertrand Russell, é aquilo que nós discutiremos.